Bom dia, crianças, tudo bem? Vamos lá, dando continuidade. Hoje, dia 5 de novembro, nós vamos estar estudando matemática, né? E vamos continuar com o estudo dos instrumentos de medidas, tá? Ó, deixa eu colocar aqui em vermelhinho, né? Isso. Muito bem. Antes de começar, coloque seu nome e marque a sua turma, se for do professor Revelso ou se for da professora Simone. Então, olha só, vamos trabalhar um pouquinho os instrumentos de medida, nós vamos trabalhar um pouquinho com a régua, ou a fita métrica, o metro, né? E que são instrumentos para a gente medir a distância. Então, eu quero saber qual a distância de um ponto ao outro, né? Então, para a gente entender um pouquinho, deixa eu aumentar mesmo, né? Fica melhor assim, um pouco maior, né? Então, para a gente entender um pouquinho, a medidas de tamanhos, a gente tem algumas escalas. Então, a gente pode ver aqui os múltiplos. Por exemplo, a unidade principal que a gente utiliza aqui no Brasil, ele é o metro, tá? É o metro. O metro é o que nós utilizamos. Então, se você pegar aí, falar com a sua mãe e de repente ela tem uma fita métrica. Normalmente essa fita métrica ela tem o tamanho de 1 metro. 1 metro também, você pode medir ele mais ou menos, vocês aí um pouquinho mais, um pouquinho menos, quer dizer, do que o seu braço aberto, né? Vocês, como criança, é um pouquinho menos do que o braço aberto de vocês. Esse é 1 metro, mais ou menos, né? Ah, agora, se a gente for ver aqui nos múltiplos do metro, né? Múltiplos aumentando, a gente tem 10 metros, a gente chama de decâmetro. 100 metros, a gente chama de hectômetro. E 1.000 metros a gente chama de quilômetros. Então, normalmente, quando a gente fala um tamanho assim maior, ou uma distância maior, a gente fala assim, olha, daqui de Brasília até Goiânia, a gente tem 200 quilômetros. Porque senão a gente ia falar 200.000 metros. Fica muita coisa. Então, normalmente a gente fala em quilômetros, né? Qual a distância da sua casa até a escola? Aí você fala, tem mais ou menos 2 quilômetros. Então, quilômetro é uma outra unidade muito utilizada. E 1 quilômetro quer dizer que ele tem quantos? 1.000 metros, tá? Ah, assim como a gente tem para maior, a gente também tem para menor. Olha, se a gente dividir o metro em 10 pedaços, a gente vai ter um decímetro. Quer dizer que é de 10 centímetros, decímetros. A gente pode ter os centímetros. Essa daqui é uma outra unidade muito utilizada. Quantos centímetros tem a sua mão, de uma ponta do dedo até a outra? Tá? Quantos centímetros tem a mesa da sua casa? Quantos centímetros? A gente fala muito isso, né? Qual é o seu tamanho? Eu tenho 1,70 m, 1,70 m, né? Então é muito utilizada. Para quem trabalha com medidas ainda um pouco mais, vamos dizer assim, precisa, em alguns laboratórios, algumas empresas aí que trabalham assim com materiais bem pequenos, então eles já falam em milímetro. Milímetro eu vou estar dividindo metro por 1.000. Então é como se fosse 1.000 milímetros. Olha aqui, vamos praticar um pouquinho, dá uma olhadinha nessa régua. A ponta da régua aqui eu aumentei ela bastante para vocês entenderem, tá? Então, ó, se você pegar uma régua, esse aqui, olha, tá vendo aquela réguazinha? Esse pedacinho aqui eu ampliei e coloquei ele ampliado aqui, tá?
Então, cada tracinho pequenininho da sua régua é 1 milímetro. Olha assim, cada pedaço desse aqui de 2, isso aqui é 1 centímetro. Isso aqui é mais ou menos 1 centímetro, se você dá uma olhadinha na sua régua aí, tá? E 10, você vai até o número 10, aí você tem 1 decímetro. Então, olha aqui, ó, o milímetro é um pequenininho, o centímetro é um pouquinho maior, e o decímetro, né, você vai até o número 10. Se você pegar a fita métrica da sua mãe, então aí você vai ter até 100, né? 100 centímetros. 100 centímetros é o quê? É 1 metro. Tá joia? Baseado no que eu falei, você faz aqui. Gente, outro detalhezinho. A gente tem como medir o tempo? Temos. Olha aqui alguns instrumentos que nós utilizamos para medir o tempo. O relógio de sol, a ampulheta. A ampulheta, esse aqui é aquela que você... Vou diminuir aqui para a gente pegar um pouquinho mais de qualidade, né? Aqui tem terra, areia. Então você vira ela de um lado e para o outro e você vai ver que ela vai começar a cair a terra, caindo. Isso aí eles marcavam um tempo. A hoje ainda o pessoal utiliza esse tipo de material quando eles vão jogar xadrez. Então vira, antes de acabar a terra cair todinha, o outro oponente já tem que tem que ter terminado o seu jogo, a sua jogada. E aí passa para o outro oponente, eles viram e assim eles vão revezando de um lado para o outro. Olha só, outro equipamento é equipamentos que a gente utiliza para observar o Sol, a Lua, as estrelas, né? Isso aí mostra para a gente o tempo. Conforme a posição da Lua, a gente vai saber qual mais ou menos é o dia do mês. A gente pode saber também qual que é a estação do ano, dependendo da posição do Sol, né, e das estrelas. Outro equipamento que a gente utiliza para medir tempo é o calendário, né? Daí calendários, a gente tem o calendário maia, indígena, chinês, tem vários tipos de calendários. Isso aqui são outros. Beleza? Então, esses aqui assim são equipamentos que a gente utiliza para medir o tempo. Muito bem. Nós vamos voltar a falar dessas medições. Um abraço, até a próxima aula. Tchau.